noite a todos, a graça e a paz, a todos os irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, estamos aqui mais uma vez para desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado, né? A sua palavra, que é algo maravilhoso. Confesso aos irmãos que estou com saudade de rever os irmãos, de poder, né, estar na igreja, poder estar ali junto, congregando de uma forma mais próxima, né? Mas temos que nos cuidar, né? A palavra nos ensina que temos que cuidar do nosso corpo. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. Eu tenho certeza que isso uma hora vai passar e nós estaremos de volta juntos, louvando e cultuando nosso Deus juntos novamente. Amém? Queria já convidar você, de antemão, a visitar o nosso endereço no YouTube. Se inscreva, dê o seu like lá, nos ajude, se inscreva, curta os nossos vídeos. Temos algumas coisas ali muito legais, muito interessantes para a edificação da nossa vida. Amém? Nesse tempo tão difíceis. Visite também as nossas redes sociais, que também vai estar passando aqui na telinha. Nos ajude a divulgar. Nós estamos aqui para divulgar a palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, de paz. Né? Um momento tão complicado que nós estamos vivendo, né? Um momento tão necessário, que a sociedade, de um modo geral, no mundo inteiro, necessita tanto de paz, né, de amor, né, de compreensão, de compaixão, de empatia. Né? A gente vê notícias que vêm nos chocando a cada dia, né, que vêm nos assustando a cada dia, e a gente percebe que, né, a notícia do jovem americano negro, né, o George Floyd, que morreu de uma forma tão brutal, de uma forma tão cruel, vamos dizer assim. E a gente vê, né, a reação nas imagens, né, que estão veiculando na internet, que ele pedia socorro, né, ele pedia que ele estava sem ar. Né, e a gente vê a falta de reação daquele policial, vê a frieza, né, vê a indiferença dele, com a falta de sensibilidade dele com aquele rapaz. Ele já estava imobilizado, não precisava nada daquilo. Né? É uma coisa muito, muito triste. Né? Tem um menino do Rio de Janeiro, João Pedro, que morreu vítima de uma bala perdida, né? De uma operação da polícia em um dos morros do Rio de Janeiro. Né? E eu estava vendo a reportagem, foram feitos em torno de 70 disparos. Né? A gente percebe que não houve uma preparação, sei lá, a forma que as pessoas estão se tratando. Né? A gente vê essa discussão política que nós estamos atravessando no meio de uma pandemia, de um momento em que a gente precisa estar tão unidos, né? Para a gente vencer esse mal, para a gente passar por essa situação, numa crise econômica que nós estamos passando. E as pessoas estão discutindo político A, político B, partido A, partido B, lado A, lado B, lado C, e todos saem perdendo. A gente vê pessoas que se conhecem, se ofendendo na internet, nas redes sociais, de uma forma tão desnecessária, sabe? A gente não poder conviver com o que o outro pensa diferente, com o que o outro tem uma forma de ver as coisas diferente. A gente vê a dureza, a frieza no coração das pessoas, num tempo tão necessário de compaixão, de misericórdia, de amor, de empatia. Né? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar dessa falta de sensibilidade das pessoas, dessa dureza de coração. E eu convido você nesse momento a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Em seguida, Jesus indagou eles:
O que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, te damos graça, Senhor. Essa é a tua palavra, Pai. Como é maravilhoso poder desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Como é bom poder nessa noite, Pai, uma noite especial, uma noite de ceia, poder sentar-se à sua mesa, Pai, para comer, Senhor, para ceiar juntamente contigo. Que a tua palavra venha ao coração de cada um de nós, Pai. Que o Espírito Santo trate ao nosso coração, trate com a nossa vida, porque necessitamos, Senhor, necessitamos de uma ação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Desde já eu te agradeço, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Aqui nós temos uma passagem muito interessante e que eu estava observando, ela tem muito a ver com os tempos atuais, muito a ver com aquilo que está acontecendo neste momento, né? Tanto com a nossa vida, mas como a sociedade no modo em geral. Jesus aqui ele entra numa sinagoga e ali ele vê um homem com uma dificuldade, uma doença. Aqui, né, a gente vê dizendo que ele tinha uma das mãos atrofiada. Em algumas versões diz mirrada. E diante disso, diante dessa cena, tem os fariseus que estão ali observando. E diante disso, eu vejo a falta de sensibilidade nesse todo esse cenário que nós lemos aqui, toda essa situação que nós lemos aqui. Eu vejo uma coisa muito interessante, uma coisa muito dura e muito difícil e que acontece demais conosco. Nós vemos a falta de sensibilidade daqueles fariseus mediante aquela situação. O que é a falta de sensibilidade? É a falta de capacidade de se emocionar, de experimentar sentimentos, a capacidade de indiferença, é a capacidade da falta de percepção, né? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, da dureza do coração. O que a dureza do coração pode fazer conosco? Qual é as reações mediante um coração duro, um coração frio? É isso que eu queria falar com você nessa noite. É isso que o Senhor quer nos falar nessa noite. Porque é o que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas estão duras de coração, em que as pessoas estão frias, agem friamente, uma com a outra, e é o que o nosso mestre nos ensina, é ser totalmente ao contrário. Amém? Eu queria falar algumas coisas com vocês. Amém? Então, a primeira coisa delas, que a gente percebe aqui nessa passagem, fica no versículo 2, que diz assim: alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus, por isso o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então você percebe aqui uma coisa importante, que os fariseus estavam preocupados. É se Jesus iria fazer alguma coisa errada. Eles estavam ali simplesmente para observar algum erro de Jesus, para poder simplesmente condenar. Eles não estavam preocupados com a dificuldade daquele homem. Você vê nesse momento, então, a indiferença. Eles estavam indiferentes daquela situação. Quantas vezes nós passamos por isso, irmão? Quantas vezes o nosso coração, quando ele está endurecido, ele fica indiferente ao sofrimento do próximo. Ele fica indiferente à situação do próximo. Ele fica indiferente em relação ao nosso relacionamento com Deus. Porque quando o nosso coração está frio, a gente não pensa nas nossas ações, a gente não lembra do Senhor. Porque o nosso coração está frio, então para nós tanto faz. Tanto faz, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu ajo da forma que eu quiser. Não se importando se vamos ofender as pessoas, não se importando se a gente está machucando as pessoas, não se importando se nós estamos
ofendendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Um coração duro, um coração insensível, ele age com indiferença. Ele age com indiferença às pessoas. Quantas vezes as pessoas agem assim conosco porque se percebe que a sociedade está assim. As pessoas simplesmente elas estão expondo as suas opiniões, né, nas redes sociais. Eu achei engraçado isso, que as pessoas estão expondo as suas opiniões e eles não estão se importando com os outros. Elas simplesmente elas querem colocar a sua verdade, a sua razão. E uma vez eu vi um post no Facebook que a pessoa ali estava dizendo uma coisa e pedia assim, que a justiça de Deus iria acontecer. Né? E eu fiquei olhando, observando, e eu pensei, nossa, ele está pedindo justiça ou ele está pedindo vingança? Né? Porque o tom das palavras parece vingança, não parece justiça. Porque a justiça de Deus não é isso. Né? A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são diferentes do nosso e a forma dele agir com justiça é diferente da nossa. E parecia que a pessoa estava pedindo vingança. Só que Jesus, irmãos, ele agiu diferente, ele não agiu com indiferença, ele não estava preocupado se os fariseus, o que os fariseus iam achar. Jesus não estava preocupado se os fariseus iriam achar um erro nele para o condená-lo. Não, Jesus estava preocupado com a situação daquele homem. Jesus estava preocupado com a dificuldade daquele homem. E assim é na sua vida, irmão. Muitas vezes você vê pessoas passando ao seu lado, pessoas passando pela sua vida e sendo indiferentes com você, e você fala, puxa vida, será se Deus está assim também? Será se Deus age dessa forma comigo, indiferente? Será? Eu te falo nessa noite, não. O nosso Deus não age com indiferença. Ele se preocupa com você. Ele está olhando para a tua vida. Ele está contemplando a tua vida. Ele está cuidando de você. Você percebe que Jesus aqui neste momento ele está observando o homem. E assim, sobre a nossa vida, Deus está olhando as nossas vidas e Ele não age com indiferença, Ele não age com frieza. O nosso Deus não é um Deus insensível, o nosso Deus não é um Deus de coração duro, mas é um Deus de misericórdia, de compaixão, de amor. E Ele nos acolhe, Ele nos abraça. Essa noite é uma noite de ceia e nós estamos aqui nessa noite para sentar-se à mesa com o Pai, para sentar-se com o nosso Deus, para abraçar o nosso Papai, para sentir o seu calor. Que nessa noite o nosso coração seja aquecido pelo abraço do Senhor sobre as nossas vidas. Que nessa noite nós possamos ser renovados e que o nosso coração possa ser aquecido. Porque uma coisa é certa, né? Um exemplo muito claro de como o coração nosso pode ficar. Tente colocar na sua mão uma pedra de gelo e tente segurá-la durante 15, 20 minutos. 20 minutos. Depois de 20 minutos você vai ver como vai ficar a sua mão. Primeiramente ela vai ficar branca, pálida, porque isso vai alterar a circulação do sangue, né, nas mãos. Segunda coisa, a falta de sensibilidade que a mão vai ficar. Você não vai sentir as coisas da mesma forma que você sente quando a sua mão está quentinha, quando a sua mão está normal, uma temperatura adequada. Assim é o nosso coração, irmão. Quando nós estamos frios, quando a gente está com o nosso coração duro, a gente fica insensível, a gente fica indiferente, a gente não consegue ver com misericórdia, a gente não consegue agir com compaixão, com empatia. Assim como foi falado pelo presbítero Fábio na meditação de 2 quarta-feiras atrás, que ele falava sobre isso, sobre empatia. Só age com empatia pessoas que têm sensibilidade, pessoas que têm o coração aquecido pelo Espírito Santo. Que nessa noite o Espírito Santo venha aquecer o nosso coração. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos encher. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer e nos tirar. Se nós estivermos dessa forma, de nos tirar de um coração duro, mas nos colocar num coração renovado, restaurado, cheio de sensibilidade, de amor da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. A segunda situação que eu vejo, quando o nosso coração está duro, quando o nosso coração está frio, quando o nosso coração está insensível, fica no versículo 4, que diz assim: Em seguida Jesus indagou eles: O que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas?
No entanto, eles ficaram calados. Você percebe aqui a reação daqueles fariseus? Ficaram calados. Eles simplesmente não tiveram a percepção daquilo que Jesus estava falando. Então, se você percebe, no segundo ponto é a falta de percepção. Um coração duro, muitas vezes, ele não percebe. Ele não sabe colocar o que é verdadeiramente prioridade, o que é verdadeiramente secundário, aquilo que é prioridade na nossa vida, o que é primordial. Porque nosso coração está duro, nosso coração não reconhece, nosso coração ele não percebe o que é fundamental na nossa vida e o que não é fundamental. E aqui, simplesmente, Jesus está dizendo o que é primordial no sábado, fazer no sábado, o que nos é permitido fazer, o que nós podemos fazer no sábado. O que é mais importante? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? O que é mais importante? É isso que Jesus está indagando. Jesus quer ver a percepção deles. Quantas vezes nosso coração está duro e a gente não percebe essas coisas? A gente simplesmente fica calado. Ou simplesmente age de uma forma tão fria, sem entender. É engraçado porque eles estavam mais preocupados em ter razão. E é isso que a gente vê hoje em dia. As pessoas querem ter razão, independente o que é primordial. O que é primordial nesse momento que nós estamos passando? É se cuidar. Não, as pessoas simplesmente elas acham que não, eu quero viver minha vida. Eu quero viver minha vida, né? Assim como disse eu lembro da ministração do presbítero Fábio, que ele falava sobre isso, que ele poderia escolher, porque ele estava ali de certa forma tranquilo, mas ele resolveu se resguardar, porque ele tem pessoas ao redor dele que têm riscos, né? Que são vulneráveis, e que ele estava pensando nessas pessoas, por isso que ele estava agindo se isolando, né, na casa dele, trabalhando na casa dele, né, e não indo para as ruas assim. Por quê? Porque ele estava pensando nas outras vidas. Essa é a percepção. Você percebe que o que é prioridade? Prioridade são as nossas vontades, muitas vezes, que muitas vezes não são prioridades na nossa vida, mas que a gente tem, que o nosso coração está tão duro e a gente não tem a percepção de reconhecer isso? Ou é enxergar que a gente tem que olhar para o próximo, que a gente tem que entender o sofrimento do outro, que a gente tem que entender a necessidade do próximo, que a gente tem que entender o que é primordial do Senhor para a nossa vida. E um coração frio, ele não reconhece isso. Um coração insensível, ele não percebe isso. Que nessa noite, o Espírito Santo vem aquecer o nosso coração para que a nossa percepção seja alterada, seja modificada, seja transformada. Assim como é a percepção do nosso Senhor, em entender que o sofrimento daquele homem era mais importante do que uma simples regra, do que uma simples lei judaica naquele momento que não poderia fazer a coisa no sábado. Amém? Esse é o nosso Deus, um Deus cheio de percepção. Louvado seja Deus. Amém? Terceira coisa, que um coração duro, um coração insensível faz. Ele fica ali no versículo 5. Indignado, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido, com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e eis que a sua mão fora restaurada. A terceira coisa que nós vemos aqui é a incapacidade de experimentar emoções. Né? Quando o nosso coração está insensível, ele fica incapaz de se entristecer com a dor do próximo, de agir com compaixão com a dor do próximo. Aqui nos mostra Jesus cheio de sentimentos, né? Primeiro indignado e ao mesmo tempo triste com a dureza do coração daquelas pessoas, daqueles fariseus. Mediante o sofrimento daquele homem, aquelas pessoas não estavam preocupadas. Aquelas pessoas não se sensibilizaram com a dor daquele homem, em entender que o mais importante naquele momento era curar ele. Não era uma lei religiosa, uma lei judaica, o mais importante naquele momento. Naquele momento o mais importante era sanar a dificuldade daquele homem, era sanar a dor daquele homem.
Mas a falta de sensibilidade daquelas pessoas não enxergam isso. E a gente vê o nosso Deus cheio de sensibilidade, cheio de sentimentos, porque ele fica triste. E nós vemos ao decorrer dos evangelhos que Jesus ele tem o prazer de demonstrar os seus sentimentos. Né? Jesus chorou. Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus chorou quando ele chora por Jerusalém. Jesus chora antes da sua crucificação. Você percebe o nosso mestre cheio de sentimentos, tão sensível, um coração tão cheio de sentimentos. Quantas vezes o nosso coração está tão duro, irmãos? Quantas vezes o nosso coração está tão frio, que a gente não tem mais sentimentos, a gente não age mais, a gente é tão frio que a gente não consegue nem mais expressar os nossos sentimentos, e muitas vezes os únicos sentimentos que a gente consegue expressar é de raiva, é de desprezo, é de muitas vezes de indiferença, né, como foi falado, ao próximo, em relação a Deus também. Quantas vezes nós agimos assim? E nós estamos hoje em frente à mesa da ceia. Nós vamos ceiar daqui a pouco, que vai ser ministrado pelo nosso pastor Júlio. E ali nós estaremos trazendo à memória o sacrifício de Jesus. Sabe? Se a gente tiver frio de coração, a gente não reconhece isso. Se a gente tiver com o nosso coração insensível, a gente não vai reconhecer o sacrifício de Jesus e não vai entender o tamanho do favor que ele fez para nós. Não vai entender o tamanho da dor que ele teve que passar em favor dos nossos pecados, no qual ele não merecia passar. Quando nós estamos com o coração duro, a gente não tem essa percepção, a gente não entende, a gente não experimenta essas emoções. Ou quando experimenta alguma emoção, é uma emoção de frieza, de ódio, de raiva, que é isso que a sociedade está passando nesse momento. As pessoas estão expressando, estão experimentando simplesmente os piores sentimentos, e o que o nosso Deus está querendo para nós é totalmente diferente, é que nós possamos ter um coração sensível para experimentar as emoções de amor, de compaixão, de misericórdia, porque é isso que um coração sensível faz. Olha como é engraçado, eu falei sobre a pedra de gelo na mão. Uma das causas da baixa temperatura da nossa mão é que o sangue começa a circular de uma forma errada, devagar, ou muitas vezes para de circular, por isso que a nossa mão fica branca, né? E a gente perde a percepção, a sensibilidade da nossa mão. É a mesma coisa quando o nosso coração para de circular o sangue. Ele começa a ficar duro, ele começa a ficar frio. E eu faço uma analogia à ceia do Senhor. O que Jesus derramou na cruz do Calvário? Seu sangue. Seu sangue. Para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É isso que a palavra nos ensina. Sabe? O sangue circulando, é o sangue passando. Glória a Deus. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos aquecer, venha aquecer o nosso coração, tirar essa dureza do nosso coração, para que a gente possa ser sensível, tanto às circunstâncias que o nosso irmão está passando, ser sensível às dificuldades do nosso irmão, e ser sensível, principalmente, ser sensível à voz do Senhor. Amém? Outra coisa, a quarta situação. Nós vamos ver no versículo 6. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Nesse versículo, a gente vê a quarta situação, que é a incapacidade de perdoar, a incapacidade de piedade. Eles simplesmente não se preocuparam, não se alegraram com o milagre na mão daquele homem, com o milagre que Jesus realizou na vida daquele homem. Eles simplesmente observaram o quê? Vamos tentar achar, de alguma forma, um erro em Jesus para condená-lo. É isso que um coração frio simplesmente faz. Ele é incapaz de perdoar. Ele é incapaz de agir com piedade, de compaixão. Né? Foi o que aconteceu com aquele policial, na abordagem que ele fez com aquele homem. Né? É interessante isso. Eu acho
Interessante porque aquele homem suplica ali, né, naquela angústia, né, nós vemos a cena, naquela angústia de eu não estou respirando, por favor, me ajude, eu não estou respirando. E aquele homem age com uma falta de piedade, simplesmente com o joelho no pescoço daquele rapaz e o outro joelho nas costas dele. Age de uma falta de amor, de piedade, de compaixão, sabe, de misericórdia. É isso que um coração frio faz, irmãos. É essa forma que os fariseus agiam. Nós achamos que Deus quer de nós os maiores sacrifícios, sabe, irmãos? Sabe, que a gente dê o maior dízimo que a gente possa dar. Que Deus espera de nós que a gente possa, sabe, estar na igreja 7 dias por semana, 30 dias por mês, 24 horas. Não é esse tipo de sacrifício que Deus quer. Tanto que em Oséias fala, em Mateus fala, misericórdia quero, sacrifício não. Não adianta a gente fazer todos esses tipos de sacrifício e não agir com misericórdia, irmãos. Não adianta a gente fazer todos os tipos de esforços. Eu faço isso na igreja, eu faço aquilo, eu faço isso, eu vou na casa de fulano. Mas se nós não tivermos misericórdia, se nós agirmos com piedade, não adianta nada. Não adianta nada, nada vale. Porque o sacrifício de Jesus, que é o que nós vamos trazer na memória nessa noite, ele mostra a piedade do Senhor. Ele mostra ali o perdão dos nossos pecados. E um coração duro, um coração insensível, ele é incapaz de agir assim, irmãos. A gente percebe a nossa sociedade totalmente endurecida. Cada vez mais o sentimento de ódio é o que está sendo propagado nas redes sociais, é o que está sendo propagado pelas pessoas. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, nós que temos um coração quebrantado, como diz no Salmo 51, nós agimos diferente, nós agimos com misericórdia, porque ter sensibilidade é ter misericórdia, é ter amor, é ter compaixão, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro. Ter sensibilidade é isso, é pensar no próximo, é ouvir a voz do Senhor. E é isso que o nosso Deus quer fazer na nossa vida nessa noite, nos nossos corações. Que o Espírito Santo haja em nós, transformando o nosso coração, tão duro muitas vezes, tão egoísta, tão frio, tão insensível à dor do próximo. Em nome de Jesus, que seja uma noite de renovação, uma noite de transformação dos nossos corações, para a glória do nosso Deus. Uma noite em que nosso coração se enche de amor, se enche de piedade, se enche de compaixão, de misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Que a sensibilidade seja uma marca registrada em nós, manifestando o sobrenatural de Deus e os milagres que as pessoas ao nosso redor tanto precisam. Sabe? Que a sensibilidade a cada dia esteja aguçada em nós. Sabe que estava percebendo essa palavra aguçar? Eu fui procurar saber, né, o sentido dela. E o sentido dela é animar, comover, encorajar, avivar, mover, incentivar, entusiasmar. Que a nossa sensibilidade esteja assim, encorajando, se comovendo, avivando. Oh, glória a Deus, que nessa noite o nosso coração esteja sensível à voz do Senhor. Que nessa noite o nosso coração esteja sensível, porque nós vamos sentar à mesa com o Pai e vamos ceiar com Ele. Sabe, irmãos, a sensibilidade, ela aguça os nossos sentidos, como a nossa visão. Quando a gente está sensível, a gente enxerga o milagre do Senhor, a mão do Senhor movendo, a mão do Senhor agindo na nossa vida. Quando a nossa sensibilidade ela não é alterada, o nosso paladar, a gente experimenta as coisas de um modo com um sabor verdadeiro. A gente experimenta as maravilhas do Senhor. A gente experimenta o que é agir com compaixão, com misericórdia com o nosso irmão. Uma das coisas que aguça através da sensibilidade é a audição. A gente ouve as pessoas mais. A gente
escuta, a gente compreende as pessoas mais, a gente ouve a voz do Senhor de forma melhor. Porque uma das coisas que se a gente lembrar sobre aquela situação do George Floyd, é que ele falava e aquele rapaz simplesmente não dava ouvido. Porque a frieza no coração daquele homem o impedia de ouvir a voz daquele rapaz. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos, com um coração tão duro, tão insensível, que a gente não consegue nem ouvir mais a voz do Senhor. Que a gente fica surdo, a gente fica cego, a gente não consegue enxergar as maravilhas do Senhor, a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor quer para nós, a gente não consegue ouvir aquilo que o Senhor está falando para nós. Irmãos, a gente não consegue experimentar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Mas nessa noite é uma noite em que nosso coração será renovado, é uma noite em que nosso coração será transformado, em que a nossa sensibilidade ela voltará ao normal, ela voltará do jeito que nosso Deus quer. É isso que o nosso Deus quer, é a nossa sensibilidade de volta. Nessa noite que o Espírito Santo quebre toda a dureza do nosso coração, que o Espírito Santo quebre toda a dureza do coração das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa nação, da nossa cidade, do nosso país. Irmão, porque é disso que nós estamos precisando nesse momento. Corações quebrantados, corações empáticos, corações misericordiosos, corações com compaixão. Em nome de Jesus, queria te convidar nesse momento para orar e pedir para o Espírito Santo: age em nós, vem Espírito Santo, vem em nosso coração, aqueça o nosso coração, não deixe o nosso coração ficar frio, não deixe o nosso coração perder a sensibilidade, não deixe o nosso coração ficar insensível, assim como foi o coração daqueles fariseus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento. Senhor amado Pai, mediante a Tua palavra, Senhor, eu clamo a Ti, Deus, pedindo a ação do Teu Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Quantas vezes nós estamos dessa forma, assim como os fariseus, com o coração frio, com o coração endurecido, com o coração insensível, Pai. E quando nós estamos insensíveis, Senhor, as nossas percepções, elas mudam. Nós ficamos indiferentes, nós não experimentamos as nossas emoções, nós estamos incapazes de perdoar, nós somos incapazes de agir com misericórdia. Senhor, nessa noite, Senhor, age em nós para que o nosso coração seja transformado, Senhor, para que o nosso coração não fique da mesma forma que muitas vezes está, Deus, frio, mas que o nosso coração, Pai, em nome de Jesus, seja alterado, que seja um coração quebrantado, um coração derramado na Tua presença, Pai. Por isso que nós nos colocamos perante aos Teus pés, Senhor. Te pedimos misericórdia, quero, Senhor. Misericórdia quero, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa frieza, Deus, com as pessoas, a nossa frieza em nosso relacionamento contigo, Deus. Em nome de Jesus, aqueça o nosso coração com o Teu amor. Aqueça o nosso coração, Pai, com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, Deus. Em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não é insensível, um Deus que não é indiferente à nossa dor, um Deus que se entristece com a nossa dificuldade, um Deus que se entristece com as nossas dificuldades, Senhor, um Deus que se emociona, Pai, um Deus que é capaz de perdoar, um Deus que é capaz de mudar o nosso coração. Obrigado, Senhor, obrigado por nós nos assentarmos à Tua mesa mediante a Tua misericórdia, mediante a ação de amor que o Senhor teve com nós através da cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Te damos graça, Pai, te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade, queria falar mais uma vez que estou com saudade. Tenho certeza que logo mais nós estaremos juntos para estar louvando o nome do Senhor juntos, para estar congregando, estarmos em comunhão novamente na nossa igreja. Mais uma vez lembrando, esteja visitando o nosso canal aqui no YouTube, o endereço está passando aqui, as nossas redes sociais, se inscreva lá, participe conosco, esteja desfrutando dos conteúdos que estão lá, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? Que nós tenhamos
agora pela frente um momento muito especial de ceia e que possamos desfrutar disso. Amém? Que Deus abençoe. Uma ótima semana para vocês. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Estamos aqui para celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. E é um privilégio para todos nós. E feliz aquele que toma parte na mesa do Senhor. Somos agradecidos por essa oportunidade e que Deus abençoe a cada um de vocês, a sua vida. E eu gostaria de te convidar para orar comigo antes que eu leia o texto da Santa Ceia do Senhor. Deus maravilhoso, nosso Pai, aqui estamos Jesus, diante do Senhor, meu Deus, colocando a nossa vida diante do Teu altar. Sabedores, ó Deus, que nós não somos, meu Deus, libertos e nem livres de todo o mal na nossa vida, porque, meu Deus, grandes adversidades têm se levantado contra nós. E nós, meu Deus, somos frágeis, sensíveis. Por isso nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos libertar nesse dia. Que o Senhor venha trazer a Tua paz, que o Senhor venha curar nossas feridas. Que o Senhor venha, meu Deus, nos renovar. A cada dia, meu Deus, que nós nos reunimos no Teu santo nome. Nós nos reunimos para que o Senhor, meu Deus, opere em nós. Teu querer, a Tua vontade. E nesse dia, mais uma vez, que o Senhor preparou esta mesa farta, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, para que juntos possamos, meu Deus, mais uma vez estar reunidos, oh meu Deus, no Teu amor, meu Deus, no partir do pão, meu Pai. Então, meu Deus, venha, Senhor, meu Deus, tocar os nossos corações e abençoar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Fazem já algum tempo que nós estamos sem celebrar a ceia, 30 dias, né? 30 dias. Então, nós estamos, isso, louvado seja Deus. E vamos, sem celebrar na igreja, né? Sem celebrar na igreja. Mas eu quero dizer para você que é um privilégio a gente poder celebrar. 2 meses. Celebrar aqui a ceia do Senhor e não se esquecendo, né? De que estamos todos juntos reunidos pelo pensamento, ligados pelo pensamento, pelo amor de Cristo, pela palavra. E nós sabemos que nós não estamos fazendo o culto presencial, né? A gente não está podendo celebrar o culto, e eu até convido a você para sempre estar alertando as pessoas para evitar de fazer ajuntamento social enquanto a gente não tiver a certeza plena de que tudo isso já passou, né? E estamos aqui para falar da graça, do poder de Deus, e pedimos a Ele que nos conduza e nos dê a sabedoria que necessitamos. Que nessa santa ceia, nessa ceia do Senhor, você juntamente comigo possa se alegrar no Espírito, que a nossa alegria é no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Quero ler o texto da Bíblia, o texto bíblico, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. O versículo é o de número 23 em diante. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se você pode ler comigo o versículo de número 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Louvado seja Deus. Aqui está a palavra do Senhor, da Santa Ceia, da ceia do Senhor que nós celebramos. Queridos, nós sabemos que estamos passando aí por momentos muito difíceis no que toca aí a nossa vida espiritual, um momento que a sociedade, o mundo inteiro, está enfrentando aí um adversário invisível. E muitas vezes eu tenho dito para as pessoas que ninguém vê Deus, ninguém enxerga Deus, né? A única maneira da gente identificar Deus é na ação, é na atitude, é na oração, é no bem-estar que a gente pode proporcionar para aqueles que nos ouvem, para aqueles que estão necessitados da presença de Deus e de uma resposta do céu. A única maneira de conhecer a Deus é na prática do seu amor, porque Deus é amor. E é necessário que a gente exercite o amor de Deus. E nesse dia de ceia nós sabemos o que nós estamos enfrentando, o inimigo invisível, e nós não podemos perceber, não podemos tocá-lo, não podemos identificá-lo, mas nós temos um Deus que está acima de todas essas coisas. Ele está presente na minha vida, na sua vida, e nós queremos que Ele olhe para nós nesse dia e venha exercer em nós o querer dEle e a vontade dEle. Nosso Deus é maravilhoso. Assim como nós não vemos o nosso inimigo, mas nós sentimos o nosso Deus e não queremos sentir os nossos inimigos invisíveis dessa pandemia. Então, queridos, eu quero expressar aqui o meu sentimento de pesar por muitas pessoas queridas, pessoas que nós temos amizade, que nós conhecíamos, né, que já se foram vítimas dessa situação da pandemia do Covid-19. E a palavra do Senhor, queridos, ela vem trazer para nós hoje a palavra da ceia, dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Muitas vezes eu tenho falado para as pessoas, eu tenho ali conversado com pessoas e eu digo sempre para elas: o que é que te afasta de Deus? São os seus problemas? São as suas dívidas? O que é que tem te afastado de Deus? Tuas enfermidades, seus amigos, as riquezas desse mundo têm te afastado de Deus, né? E eu fico assim um pouco entristecido quando as pessoas não aceitam dialogar sobre Deus, se afastam, né? E rejeitam a Deus por causa de algumas situações que está vivendo. Por isso hoje eu quero falar um pouquinho rapidamente do livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59. Eu vou até abrir aqui para a gente ler juntos. O profeta Isaías, ele traz para nós uma mensagem aqui interessante, né? Uma mensagem maravilhosa, que fala assim, Isaías 59, né? Já falamos desse texto. Mais uma vez eu quero te chamar a atenção para Isaías 59, né? 59, o versículo 1 e 2. Olha que interessante. Fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Agora preste atenção no que Deus quer falar conosco nesse dia de ceia. Ele está falando conosco. Já que os seus ouvidos são como os ouvidos de Deus, eles não estão feridos, escuta o que Deus quer falar. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, né? A palavra do Senhor está dizendo aqui que muitas vezes nossos pecados são tão marcantes na nossa vida que eles acabam exercendo um papel de divisão entre nós e Deus. Nossos pecados, eles afastam Deus da nossa vida. Nossos pecados trazem divisão entre nós e Deus. Diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre vós, nós, estou falando nós, eu me incluo, entre nós e Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, os nossos pecados encobrem o rosto de Deus,
que ele não nos vê, né? Para que também não nos ouça. Quero que você pense nisso, querido. Confessar os nossos pecados no dia de ceia, falar com Deus, pedir perdão a Deus. A palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, sempre tenho falado sobre isso. Se você não perdoar, no versículo 14, se você não perdoar o seu irmão, não perdoar as ofensas que o seu irmão tem cometido contra ti, o Senhor também não perdoará as ofensas que você comete contra Deus e que nós cometemos contra Deus. Nós precisamos perdoar nossos irmãos para que o Senhor também perdoe a nós. E também quero dizer para você, querido, Deus, ele nos ensina que ele veio ao mundo para perdoar os pecados dos homens e salvar os homens. Então, ele foi o Cordeiro vivo, o Cordeiro maravilhoso que deu a sua vida. Ele foi para o matadouro como ovelha muda. Ele deu a sua vida por nós, ainda nós sendo pecadores, não tínhamos conhecimento desse Deus maravilhoso. Então, ele deu a vida por nós e ele morreu inocente por mim, por você. Então, nesse dia que nós estamos celebrando a ceia, pense nisso, perdoe seu irmão, perdoe sua irmã, viu, irmã? Perdoa sua irmã. Irmão, perdoe a sua irmã, o seu irmão, e vamos perdoar uns aos outros para que Deus venha nos ouvir. Diz a palavra do Senhor que não podemos deixar o pecado apagar a luz de Deus na nossa vida, não podemos deixar o pecado nos afastar de Deus, porque o pecado é como uma noite escura, é trevas na nossa vida, e Deus é luz. Então, se nós nos entregamos ao pecado, eu quero dizer para você isso, não se entregue ao pecado. Se nós nos entregamos ao pecado, nós estamos afastando Deus da nossa vida. Esse momento que nós precisamos refletir, o momento que nós precisamos estar unidos cada vez mais, né? Não baixe sua cabeça, não desanime, fique firme com Deus, vamos caminhar juntos, ainda que celebremos ao Senhor à distância, celebremos ao Senhor aí, né? Pelos meios de comunicações, e nós queremos então dizer para você, Ele está conosco para nos fazer caminhar, para nos fazer vitoriosos. Esse é o nosso Deus, porque eu quero dizer para você, que se preocupe com o teu irmão. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor também diz, saiba que aquele que fizer converter do erro um pecador, também estará encobrindo uma multidão de pecados. Então, quando nós colocamos a nossa vida, né, para trazer as pessoas para a luz do Senhor, nós estamos também, ali de certa forma, nos desprendendo do pecado, apagando os nossos pecados, porque é isso que Deus nos pede e Deus quer, que a gente viva livre do pecado. Mas o nosso pecado não pode, né, trazer aí essa situação que nós passamos para você, afastar o Deus da nossa vida, para que Ele não nos ouça. Não deixe o pecado te afastar de Deus. Segura nas mãos do Senhor, diz, Senhor, eis-me aqui, eu não aceito o pecado. O pecado, a Bíblia diz que não há homem que não peque, e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas Deus está presente para perdoar os nossos pecados. Então, nesse dia, eu quero te convidar para a gente aqui, então, celebrar a ceia do Senhor. Eu quero consagrar aqui o que está representando, né, os cálices, esse pão. Primeiramente, eu vou consagrar o pão, né? Quero ler aqui juntamente com os irmãos, louvado seja Deus, e quero tornar aqui a pedir a sua atenção e estender a sua mão comigo sobre o pão. Quero que você estenda as suas mãos aqui, vamos consagrar ao Senhor. Deus maravilhoso, nosso Pai, aqui está esse pão, meu Deus, que representa o teu corpo, a tua carne. Por isso, Senhor, nós pedimos tua presença maravilhosa. O Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus bom, que perdoa, que sara, que tem se importado conosco, porque nós estamos bem, graças à tua misericórdia, teu infinito amor, Pai. Esse amor incondicional e maravilhoso. Por isso, Senhor, nós vamos ceiar, vamos comer desse pão e novamente se reconciliar com o Senhor, meu Deus, fazer parte, meu Pai, dessa tua obra maravilhosa e sarar, meu Deus. Quando nós professamos a fé em Ti, nós estamos sarados. A nossa fé, a paz que vem do Senhor, traz cura, traz libertação para nossas vidas. Assim, ó Deus, eu consagro a Ti esse pão que representa o Teu corpo, Senhor, esse pedaço de pão. E
Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Da mesma maneira, está aqui, Senhor, esse copo que representa o cálice do vinho, o cálice da salvação, o cálice da nova aliança. Quero consagrar a Ti, meu Deus, busca a Tua face, o Teu amor. Meu Pai, que o Senhor, nesse dia, venha abençoar a vida de Teus filhos novamente, Senhor, confirmar, meu Pai, a Tua presença em cada um de nós, nos livrando de todo mal, nos dando sabedoria suficiente para passarmos por todos esses momentos, meu Pai, que tem trazido tanta tristeza e dor aos nossos corações. Por isso, Senhor, obrigado. Nós somos, meu Deus, Teus servos, Teus filhos, e parte desta nova aliança representada, meu Deus, aqui nesse cálice de suco que representa o Teu sangue. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor e Te agradeço em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, eu quero te convidar nessa hora, né, porque não sei em que hora você vai estar aí participando da ceia. Pode ser amanhã, pode ser no domingo, né? A nossa tradição é domingo, nós participamos no domingo. Então, você que está aí, né, ouvindo e participando, tome aí um pedaço de pão nas tuas mãos, e nós queremos aqui ler a palavra do Senhor, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: vou partir esse pão, você junto comigo diga: graças a Deus. 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 Graças Obrigado, a Deus. meu Deus. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar para que você, junto comigo, vamos fazer aqui uma confissão que nos torna dignos. Você tem medo de não ser digno? Então eu quero dizer para você: rejeita o pecado que habita no seu coração. Vamos rejeitar o pecado e vamos nos tornar dignos de comer desse pão que é a carne do Senhor. Diga comigo assim: Senhor Jesus, perdoa, Pai, todos os pecados que eu tenho cometido contra Ti, Senhor, e também contra meus irmãos, por gestos, por atitudes, pelo falar, também pelo olhar, Senhor. Perdoa-nós. E nós colocamos a nossa vida, meu Pai, em Tuas mãos. Abençoa Teu povo, Pai. Abençoa essa igreja Viver é Cristo, meu Deus. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua presença. Por isso nós somos agradecidos ao Senhor pelo Teu amor e pelo Teu perdão para com cada irmão. Perdoa também, Senhor, os pecados que estão ocultos dentro de cada um de nós, que só nós sabemos e o Senhor sabe. Por isso eu te peço perdão, meu Deus, e me arrependo de todos eles, meu Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, Pai. Deus de poder e de glória. Graças Te damos, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você comeu o pão, então agora nós vamos tomar o cálice na sua mão direita para darmos continuidade. Louvado seja Deus. Para darmos continuidade aqui. Tome aí o cálice, eu quero dizer para você que, semelhantemente, diz a palavra do Senhor, também depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Louvado seja Deus. Eleva os seus pensamentos ao alto. Meu Deus, que é um Deus que liberta, um Deus que cura. Meu Deus, visita Teu povo nesta hora, Senhor. Meu Pai, envia uma unção de libertação, de quebra de maldições hereditárias, Senhor. Quebra as cadeias nessa hora, meu Deus. Quebra esse cativeiro que muitas vezes está instaurado na família desse Teu filho, dessa Tua filha, Senhor.
Eu peço tua presença maravilhosa para te agradecer por essa oportunidade de participar, meu Deus, da ceia do Senhor. Eu fecho meus olhos e abro os meus olhos espirituais para, meu Deus, contemplar a tua grandeza e as tuas maravilhas. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a prosseguir. Meu Deus, toma nas tuas mãos cada vida, Pai, que está celebrando comigo a ceia do Senhor, pelo que eu te agradeço oh meu Pai, nos leva além do que pensamos e podemos. Só tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bebamos o cálice em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oremos, queridos. Pai querido, Deus maravilhoso. Sim, Jesus, obrigado, Senhor. Celebramos ao teu santo nome mais uma vez. E somos agradecidos, Pai, infinitamente agradecidos ao Senhor por tudo que tens feito, um Deus maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Por isso, Pai, obrigado. Temos muito que te agradecer, Senhor, e tão pouco a pedir, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Somos sabedores, meu Deus, que de nada podemos nos queixar, porque o Senhor tem nos favorecido em todo o tempo. Obrigado pela tua igreja, obrigado, meu Deus, por cada vida que está celebrando comigo. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, de mais uma vez termos completado, meu Deus, mais uma ceia do Senhor, termos obedecido mais uma das tuas ordenanças maravilhosas. Obrigado, Senhor, te agradeço e te louvo, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, quero mandar aí a todos um abraço com muita saudade, um abraço virtual, é lógico, né? A gente aprendeu a respeitar essa situação e quero mandar um abraço virtual e dizer mais uma vez, alerte as pessoas. Nós temos perdido pessoas que a gente ama. Temos pessoas que a gente ama com esse problema. Alerte as pessoas. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio para nos fazer vencer. Nós vamos sair desse pedaço de caminho ruim e logo, logo, né? Eu até estava dizendo aqui, esse ano eu não vou computar no meu catálogo de aniversário. Eu não vou contar ele, tá? Então, se alguém falar que eu já tenho 6.2, eu falo, não, esse ano eu não conto. Só o ano que vem, tá bom? Mas mesmo assim, o ano que vem nós vamos fazer uma festa maravilhosa, porque vai valer por 2, tá bom? Então, vamos ajudar as pessoas, vamos orientar as pessoas em todo o tempo. Vamos obedecer essas regrinhas tão simples que vai nos levar, com certeza, à vitória que nós almejamos em nome de Jesus. Procure sempre obedecer a Deus, perdoando para ser perdoado, tá? E praticando o amor de Deus. Esse sim nos afasta de todo mal e sara a gente por dentro de uma forma maravilhosa. Esse amor de Deus, essa paz de Deus que Ele coloca aos nossos corações, tá bom? Então, vamos celebrar sempre ao Senhor Jesus. Vamos estar juntos sempre como igreja do Senhor, porque é isso que Deus nos ordena, tá bom? Louvado seja Deus. Vamos, em nome de Jesus, louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar também, por todas as pessoas que estão enfermas, por todas as pessoas que estão enfrentando aí essa pandemia e que foram contaminadas, por todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, pelas autoridades do nosso país, pelas pessoas que estão aí sofrendo pela ausência já de seus amigos, parentes, papai, mamãe. Eu quero orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos unimos, meu Deus, na Tua palavra, no Teu amor, sabedores, meu Pai, dessa situação tão inconveniente, meu Deus, mas nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento e nos leve, meu Pai, meu Deus, seguros em Tuas mãos, meu Deus, para que não venhamos tropeçar, para que não venhamos, meu Deus, meu Pai, de maneira alguma, Senhor, meu Deus, ser acometidos desse mal, que o Senhor conduza a nossa vida, que o Senhor olhe, meu Pai, agora, por essa pessoa que está no leito de um hospital, por essa família que está desesperada, que não pode visitar, não pode ver, Senhor. Meu Deus, que situação, meu Pai. Eu peço Tua presença, eu peço Teu socorro, meu Deus, para esse também, meu Deus. São pessoas, são Teus filhos, são nossos irmãos também. Eles não entendem como nós entendemos, mas eles precisam, meu Pai,
Pai, da tua presença. Eles Sim, precisam Jesus, que o Senhor acampe um anjo ali para aliviar essa dor, para sarar essa situação, meu Deus, para levar paz, para levar, meu Deus, oh Pai, eu te peço, meu Pai, o convencimento, meu Deus, que essas vidas, Pai, que estão, meu Deus, com o coração doendo, com o coração entristecido, que elas possam ser consoladas, meu Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, pela tua presença maravilhosa, que não faz acepção de pessoas, meu Deus, o teu amor é incondicional. Olha por eles, olha por elas, meu Deus, pelas pessoas que estão, meu Pai, administrando também esse país. Olha, meu Deus, pela direção do nosso país. Cuida de nós, cuida das autoridades. Abençoa, meu Deus, todas as autoridades que estão envolvidas, meu Pai, nesse processo, na área da saúde. Oh, Pai, capacita cada vida que trabalha na casa, meu Deus, de repouso dos idosos, meu Deus. Oh, Pai, nas enfermagens, meu Deus, a medicina precisa, meu Pai, da Tua presença, meu Deus, porque nós estamos encontrando uma saída. Que o Senhor coloque Tuas mãos poderosas, que abra o entendimento dos homens, meu Deus, e deixe uma mensagem maravilhosa de socorro, meu Pai, e livra-nos desse mal, Jesus. para a glória do Teu nome. Te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Levante sua mão comigo assim, em nome de Jesus, e que Deus abençoe sua vida sempre. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus habite em nossos corações hoje e eternamente. Um abraço, fique com Deus. Amém, em nome de Jesus. Jesus.